Hoje nós vamos começar a falar de um assunto interessante, muito interessante mesmo, chamado calores específicos de um gás. No nosso último encontro, eu comecei a falar para você, né, da, da análise da termodinâmica, das transformações gasosas, com a primeira lei da termodinâmica. Para eu poder fazer um avanço, eu tenho que falar desse assunto para vocês. Vamos lá, então? Vou compartilhar aqui. Vou até usar um recurso diferente hoje para poder ministrar a aula, para poder nos ajudar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é isso aqui, ó. Eu desenhei aqui, o nosso assunto de hoje é calores específicos de um gás, e aqui eu vou ter o diagrama pressão-temperatura. Pressão Newton metro quadrado, temperatura em Kelvin. Vamos desenhar duas isotermas para deixar o nosso assunto mais interessante. Primeira isoterma está aqui. Segunda isoterma está aqui. Essa isoterma aqui eu vou falar só para efeito de ilustração, que a temperatura dela é de 100 kelvins. E essa isoterma, a temperatura dela, para nós, vai ser 300 kelvin. Eu vou fazer três transformações. Eu vou sair do estado A, que está aqui, para um estado B, que está aqui. Aqui eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar de B. O primeiro, de um jeito ou de outro, eu estou saindo de 100 Kelvin e indo para 300 Kelvin. Então, eu vou fazer... Imagine que hoje eu faça esse caminho aqui. Caminho 1. Primeiro caminho. Amanhã eu faça esse caminho aqui. Caminho 2. E depois de amanhã eu faço a mesma transformação, mas pelo caminho 3. Então, caminho 1, 2 e 3. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual dos três caminhos vai possuir maior aquecimento? Ou seja, qual dos três caminhos me dá uma maior variação de temperatura? Você concorda comigo que a variação de temperatura é a mesma nos três caminhos, não é? Concorda? Porque eu estou indo de 100 Kelvin para 300 Kelvin. Independente do caminho que eu estou fazendo, eu estou indo de 100 para 300. Então, meu aquecimento, minha variação de temperatura é a mesma nos três caminhos. Então, nesse diagrama aqui de cima, eu vou representar aqui o caminho 1. Eu vou inverter os caminhos aqui para ficar mais didático. Vou falar que o de cima é 1 e o de baixo é 2. Então, 1, 2. Então, o meu caminho 1, eu estou fazendo isso. De A para B. No meu caminho 2, eu estou fazendo isso. De A para B. No meu caminho 3, eu estou fazendo isso de A para B. De A para B nos três caminhos. Mas me fala uma coisa, o que essa área aqui pode me dar? O que essa área aqui embaixo me dá? Área 1, área 2, área 3.
Você consegue perceber que essa área... Consegue, claro que você consegue. Que essa área, sob a curva, ela me dá uma propriedade interessante? No diagrama pressão pelo volume, a área é numericamente igual ao trabalho. Lembra disso? A área é numericamente igual ao trabalho. Então, você concorda comigo que a área 1, vamos pôr esse amarelo, a área 1 é maior que a área 2, que é maior que a área 3. Logo, T1 maior que T2, que é maior que T3. T1 maior que T2, maior que T3. Vamos fazer uma pequena análise. A variação de temperatura não é a mesma? A variação de temperatura para o caminho 1 é a mesma variação de temperatura para o caminho 2, que é a mesma variação de temperatura para o caminho 3. Então, você vai concordar comigo, vou escrever até de azul aqui, ó, que o delta U pelo primeiro caminho é igual a delta U pelo segundo caminho, que é igual a delta U pelo terceiro caminho? Vale, Leonardo. Nós mostramos isso aí nos encontros anteriores. No gráfico pressão. Leonardo, perdão, eu errei aqui, tá? Aqui é volume, tá, gente? Volume, 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 volume. É pressão por volume, foi erro meu. Montei o diagrama bonitinho, né? E não sei por que motivo coloquei temperatura, tá? Obrigado, Léo, obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. A pressão por volume. Então, a variação da energia interna no caminho 1 é igual à variação interna no caminho 2, que é igual à variação interna no caminho 3. Perfeito? Olha só. Então, eu posso falar que, independente do caminho, a variação de energia interna é a mesma. Claro, porque a variação de temperatura é a mesma. Mas olha a pergunta que eu vou fazer. Por qual caminho ele ganha mais calor? Ou ainda, a quantidade de calor envolvida na troca pelo caminho 1, 2 ou 3 é a mesma? Explico melhor. Hoje eu vou fazer a transformação, vou sair de A, vou chegar em B pelo caminho 1. Amanhã eu vou fazer pelo caminho 2. Depois de amanhã eu vou fazer pelo caminho 3. Será que a quantidade de calor envolvida é a mesma? Então, vamos lá então. Vamos discutir isso aqui. Pela primeira lei da termodinâmica. Pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que ΔU, que é a quantidade de calor. Boa observação, Rafaela. Então, presta atenção aqui, Rafa. Olha a surpresa que você vai ter. Exatamente, ó. Vamos lá? Eu sei que a quantidade de calor é igual a que ele recebe, parte varia a energia interna e parte realiza trabalho. Então, o que eu posso falar de quantidade de calor pelo caminho 1? Igual a ΔU mais T1. Quantidade de calor pelo caminho 2. ΔU mais T2.
Quantidade de calor no caminho 3, ΔU mais T3. Olha que conclusão interessante nós vamos chegar. Que a quantidade de calor pelo caminho 1 é maior que a quantidade de calor pelo caminho 2, que é maior pela quantidade de calor envolvida no caminho 3. Rafaela, percebeu o que eu estou discutindo? Que o trabalho não é o mesmo? Porque o trabalho depende da área e a área não é a mesma? Então, Q1 é maior que Q2, que é maior que Q3. Nossa, Alan, então você está me falando que existe... Olha o que eu vou falar, que quando aparece uma prova de marcar X, ou de verdadeiro e falso, isso quebra a gente demais. Então, um gás sofre um aquecimento de 100 Kelvin para 300 Kelvin. Todo aquecimento que esse mesmo gás sofre, de 100 para 300, envolve a mesma quantidade de calor? Não é verdade. Depende do caminho. Desculpa. É alergia, tá, gente? Ou talvez uma pequena gripinha. Vamos pensar que é alergia. Então, olha só. Então, a quantidade de calor que está envolvido no processo termodinâmico depende do caminho. Que depende do trabalho. Observe que, de A para B, ele sofreu o mesmo aquecimento, ou seja, a mesma variação de temperatura, mas a quantidade de calor envolvida nos 3 caminhos foram diferentes. Legal, né? Isso mexe mesmo com a cabeça. Então, olha só. Em um determinado momento, nós aprendemos a trabalhar com essa equaçãozinha aqui. Ó. Quantidade de calor é igual a MC delta teta. Perfeito? Então, vamos prestar atenção no negócio aqui. Quem é meu calor específico? É a minha quantidade de calor sobre a massa vezes variação de temperatura. Olha só, no gráfico, no slide anterior, eu escrevi que Q1 é maior que Q2, que é maior que Q3. Mas se é a mesma massa gasosa que está fazendo a evolução de A para B e está sofrendo a mesma variação de temperatura, então você vai concordar comigo que isso aqui não altera. Então, sim, Rafaela, os 3 caminhos levam para 300 Kelvin. 300, sai de 100 para 300. Deixa eu voltar no slide anterior aqui. Os 3 caminhos levam de 100 para 300. Mas observa que são caminhos diferentes. Olha o caminho 1 aqui, ó. Eu estou indo aqui por cima, tá vendo? O caminho 2 ele vai reto, o caminho 3 ele vai por baixo. Você percebe que a área não é a mesma? Que a área 1 é maior que a área 2, que é maior que a área 3? No diagrama pressão por volume, a área não é o trabalho? Então, se a área 1 é maior que a área 2, então o trabalho 1 é maior que o trabalho 2. Se a área 2 é maior que a área 3, o trabalho 2 é maior que o trabalho 3. E o delta U? Delta U é a variação da energia interna?
ΔU a gente não escreve assim, ó. ΔU igual a 3 meios de nr ΔT. A variação de temperatura não foi a mesma? Foi. Então, o ΔU é o mesmo. Então, quando eu analiso na primeira lei da termodinâmica, eu tenho isso aqui. Eu tenho... Tá feio esse Q2. Eu tenho que Q é igual a ΔU mais trabalho. O Q1 é ΔU mais T1. Q2 é ΔU mais T2. Q3 é ΔU mais T3. O ΔU não é o mesmo? Então, quem tem maior trabalho tem maior quantidade de calor. Então, como T1 é maior que T2, que é maior que T3, então Q1 vai ser maior que Q2, vai ser maior que Q3. E aí, Rafaela? Entendeu mesmo? Rafaela, isso aqui não é tão lógico, não assim, ele lógico é, só que ele foge do nosso senso comum. Por isso que eu estou fazendo isso aqui bem step by step. Olha a conclusão que nós vamos chegar. Então vamos lá, vamos avançar então. De nada, precisa querer. Tamo junto. Olha só. Então, massa vezes variação de temperatura não mudou. Isso. Muito bem. Massa vezes variação de temperatura não altera, não muda. Mas o calor absorvido, envolvido, muda. Então, quantidade de calor muda. Então, calor específico também vai mudar. Então, Alan, você está me falando que eu tenho um calor específico para cada quantidade de calor trocado naquela situação? Tô. A bem da verdade, para cada caminho que eu fizer, um, dois, três, quatro, infinitos caminhos, eu terei infinitos calores específicos envolvidos. Alan, mas eu vou ter que saber todos? Claro que não. Nós vamos trabalhar com aqueles que são mais usuais, que é a pressão constante e a volume constante. Uma isobárica e uma isovolumétrica. Então, para isso, faz necessário eu falar de um negocinho para vocês. Vamos adaptar a nossa equaçãozinha. Deixa eu apagar isso aqui, que vocês já entenderam o que é isso. É calores molares de um gás. Quando nós estamos trabalhando, usa a palavra calores molares, significa que nós estamos trabalhando com mol, é por mol. Então, olha só. Eu sei que minha quantidade de calor é igual a mc delta teta. Eu sei que número de mols é a massa sobre a massa molar. Eu sei que meu número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, quem é a massa? É número de mols vezes a massa molar. Então, eu vou pegar essa massa, porque nós estamos trabalhando com gás. Como eu estou trabalhando com gás, nós trabalhamos, usamos a grandeza número de mols e massa molar. É difícil a gente falar assim, a massa de um gás. É mais comum falar número de mols e massa molar. Então, a equação ficou assim. Quantidade de calor é igual. A massa vira número de mols
massa molar vezes calor específico vezes variação de temperatura. O produto massa molar vezes calor específico vai ser chamado de cesão. O que seria cesão? Cesão é o que nós chamaremos de calor molar. O cesão, que é o produto da massa molar vezes o calor específico, faz quase a mesma coisa que o calor específico. Então, a minha equação da quantidade de calor fica escrita assim: Q é igual a número de mols vezes calor molar vezes variação de temperatura. Alan, e como é que fica a unidade disso aqui? Fica simples. A unidade fica simples. Olha só. Aqui seria joule. Deixa eu fazer só as setinhas aqui. E eu já escrevo. Joule, mol, Kelvin, então o calor molar fica joule, mol por Kelvin. Vou até escrever de azul. Joule sobre mol vezes Kelvin. Então, para trabalhar com quantidade de calor envolvendo gases, nós sabemos que para cada evolução de A para B, aquelas isotermas, eu terei calores específicos diferentes. Aí eu te falei que nós vamos utilizar, de todos os infinitos calores específicos que possam existir, nós vamos usar dois. Um para pressão constante e um para volume constante, que são as transformações que nós conhecemos. Então, eu tenho quantidade de calor a pressão constante, que seria número de mols, Cp vezes delta θ. Quantidade de calor a volume constante, NCV delta θ. Pressão constante, volume constante. Beleza. Então, eu acabei de te apresentar as duas quantidades de calores envolvidas no processo. Porque, veja bem, quando ele sai de A para B, quando ele vai fazer essa evolução de A para B, primeiro isoterma, segundo isoterma. Uma para 300 Kelvin e outra para uma para 100 e outra para 300. A de 100 está aqui. E aqui é de 300. Alan, você falou para mim que eu tenho de todos os infinitos calores específicos que existem, nós vamos analisar dois. Uma pressão constante e o outro volume constante. É exatamente isso. Então, eu vou fazer uma transformação
de A para B aqui. Percebe que essa transformação de A para B ela é a pressão constante? E eu vou fazer uma A para B, de C para B. Observa que tanto pela isobárica quanto pela isovolumétrica, aqui, ó, a minha pressão ela é constante, e aqui meu volume ele é constante. Então, como que seria isso? Vamos analisar isso aqui em cima de um recipiente para a gente poder entender. Observe que os dois gases estão tendo o mesmo aquecimento, porque está indo de 100 Kelvin para 300 Kelvin. Então, vem cá. Nessa primeira aqui, eu estou fazendo a transformação a pressão constante. Então, ele está ganhando calor. A quantidade de calor que ele ganha, a pressão constante. O êmbolo sobe, então ele está realizando trabalho. E é claro que ele sofre uma variação da energia interna. Isso aqui é volume constante. Volume constante. Se está sendo volume constante, eu vou falar que ele está travado aqui, ó. Uma trava que não deixa o êmbolo subir. Então, ele está ganhando calor. Essa quantidade de calor que ele está ganhando é a volume constante. Está tendo um aquecimento, mas não está tendo trabalho. Isso é o que está acontecendo aqui de A para B, indo de 100 Kelvin para 300 Kelvins. Aqui é a mesma coisa, indo de A para B. Olha o meu aquecimento indo de 100 para 300. Vamos escrever a quantidade de calor envolvida na isobárica, de A para B, no caminho de A para B. O que eu tenho? Quantidade de calor QP
é igual a minha variação da energia interna mais trabalho na isobárica. De C para B, ou seja, eu estou pegando esse trecho aqui, ó, da isovolumétrica, QV é igual a variação da energia interna mais zero. Não tem trabalho, então não soma com nada. Porque não tem trabalho, é uma isovolumétrica. Olha que interessante. Se eu subtrair, aliás, antes de subtrair, vocês conseguem perceber que QP é maior que QV? Ué, porque QP é variação da energia interna mais trabalho isobárico. E o QV é igual a variação da energia interna. Então, QP é maior que QV. Então, se eu escrever aqui, ó, N CP delta θ maior que N CV delta θ, e cancelar N delta θ, eu vou concluir que calor molar a pressão constante é maior que calor molar a volume constante. E como é a mesma massa gasosa, eu posso falar que o calor específico à pressão constante é maior que o calor específico a volume constante. Tem sim, Rafaela, sendo uma compressão. Você fala de B para A, né? Uma compressão. O gás sofre trabalho. Então, CP, por nada, CP é maior que CV. Mas olha que interessante aqui, ó. Vou subtrair essa equação dessa aqui, ó. Ficou QP, quantidade de calor a pressão constante, menos QV, é igual a trabalho na isobárica. Mas quem é QP? QP é N, número de mols, calor molar a pressão constante, delta θ menos quem é QV, número de mols, calor molar a volume constante, delta θ igual. Trabalho na isobárica. Você lembra que eu falei para vocês de duas equações para trabalho? Falei trabalho igual a P delta V, e de uma outra que é muito. Certo? Volto sim, Sara. Só fechar aqui, estou fechando, e eu volto para você tirar o print. Então, o trabalho é P delta V. Mas P delta V também é N R delta θ. Essa equação é muito importante, quase as pessoas não lembram dela, mas ela é muito importante, muito relevante. Então, é N, R, delta θ. Olha o que aparece dos dois lados. Número de mols, variação de temperatura. Olha que relação interessante. Então, meu calor específico à pressão constante, menos meu calor molar à pressão constante, menos meu calor molar a volume constante é igual à constante dos gases perfeitos, igual a R. Essa equação, CP,
menos CV, ela é conhecida como relação de Mayer. Ocorreu. Relação de Mayer. Está aí. A famosa relação de Mayer, provado para vocês. Deixa eu voltar aqui no slide anterior, que me pediu para poder voltar para dar o print. Posso sim, Rafaela, porque ele é comum em todos os membros. Eu volto 2 segundinhos, já volto. O colega pediu para tirar o print dessa tela. Por nada. Olha só. Eu cancelei o N porque ele é comum nos 2 termos, ó, tanto de um lado quanto do outro. Se eu tivesse colocado em evidência, ficaria assim, ó. N delta θ que multiplica CP menos CV igual a N R delta θ. Aí eu cancelaria N delta θ com N delta θ. Ficaria CP menos CV igual a R. Percebeu? Beleza, 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 beleza. Pessoal, importante demais. Eu falo importante demais, mas assim, eu tenho que falar isso para vocês, eu tenho que mostrar. Ainda mais nós vamos usar demais a relação de Mayer, vamos usar demais as isotermas, vamos usar não, né? Estamos usando. Eu acho que agora já está no momento de eu soltar uma listinha para vocês se divertirem. Tranquilo? Pessoal, falta menos de 1 minuto para encerrar a aula. Xará, você tinha me passado uma questão semana passada. Lembra do que você me passou? Xará, você está aí? Lembro sim, professor. Aquela questão envolvia QP e QV, se eu não me engano, correto? Ou estou errado? Como eu não lembro de ter estudado essa matéria há muito tempo, então eu não sei se envolvia isso ou não. Mas aparentemente sim. Então dá uma olhada. Você conseguiu acompanhar a aula tranquilo, Xará? Sim, sim. Dá uma olhada nessa agora, na questão que você me passou, e nesse material que eu acabei de passar aqui para vocês, ver se consegue resolver ela. Tá bom? Ela é da onde, Xará? Você lembra? Ela é de uma plataforma de estudo. Uma plataforma de estudo. Tá ok, entendi. Érica, eu que agradeço a atenção e a dedicação de vocês, tá? Muito obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho. Vou fazer uma leitura rapidíssima de Minuto de Sabedoria para vocês. Deixa eu ver se rola uma musiquinha aqui. Não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais o seu sofrimento. Se você pensa que fugindo sentir-se aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia.
Minuto de Sabedoria, lição 60, para quem quiser conferir. Pessoal, mais uma vez aí um ensinamento falando da importância da vida, de superar os nossos desafios, de entender que os desafios que a vida nos oferece, muitas vezes nos fazem sair da nossa zona de conforto, nos alçando a locais, a experiências que a gente ainda não tinha experimentado. E muitas vezes trazendo para nós grandes benefícios. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado, Rafaela, obrigado. Espero que não seja só essa parte da aula, tá, Rafaela? E boa semana para vocês, vida longa e próspera. Coordenação, obrigado pela paciência, pela parceria. Valeu e até semana que vem. Forte abraço.